Olá, tripulação, daqui é o Comandante Dantas mais uma vez e hoje, pessoal, eu quero dar uma super aula para vocês sobre estudo do tempo e fuso horário. Então essa vai ser uma super class que está vindo para o meu canal. É matéria inerente aos assuntos de piloto privado de avião e piloto comercial de helicóptero. Então, piloto comercial de helicóptero repete alguns conceitos ali do piloto privado, entre eles estudo do tempo. Se você é piloto comercial de avião, essa matéria não cai na sua banca da ANAC, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar, eu vou em mínimos detalhes, do começo ao fim, explicar do zero tudo o que você precisa fazer em um compilado, em uma super aula sobre estudo do tempo. Então essa aqui vai ser uma aula extensa, portanto, tem aí um bom tempo disponível para poder fazê-la do começo, meio e fim, porque eu vou explicar desde o tópico mais básico até os conceitos mais avançados sobre estudo do tempo e fuso horário. Então, bora comigo? Desde já vai deixando a curtida se você quer mais vídeos assim no canal, e a gente vai falar então de um assunto muito importante na navegação aérea, muito importante na vida dos pilotos, que é o fuso horário, o estudo do tempo. E pessoal, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o nosso planeta ele tem o seu movimento básico de rotação. O que é a rotação? O movimento do planeta em torno do seu próprio eixo, né? Então, o que vai acontecer? A Terra ela vai girando no sentido oeste para leste, e isso faz com que, em relação ao Sol, a Terra exponha uma determinada face enquanto vai girando, e no outro lado, escondido ao Sol, ela vai escondendo essa face. Isso faz com que a gente tenha então incidência do Sol em um determinado lugar, enquanto na outra parte do planeta eu tenho sombra, né, o que a gente chama de noite, né? Então, ao mesmo tempo em que toda uma face da Terra está exposta ao Sol, a outra face está escondida, oculta ao Sol. Isso é o seu movimento de rotação, o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, no sentido oeste para leste, o que faz que, por vezes, seja dia e por vezes seja noite. Então isso dá o efeito dos dias e das noites. E o estudo do tempo nada mais é do que basicamente entender que esse estudo do tempo se dá em diferentes posições simultaneamente. É óbvio, como a Terra vai girando, por vezes um local está mais exposto ao Sol do que outro, ou esse já se expôs ao Sol e aqui ainda não. Enfim, essa conexão entre as posições de modo longitudinal, e daí então a necessidade também de entender os conceitos de latitude e longitude antes de entrar nessa aula aqui, mas a diferença entre as posições longitudinalmente vão gerar então, as diferenças de longitude vão gerar diferentes exposições de posição ao Sol, o que vai fazer com que diferentes posições então tenham o que nós entendemos por horas diferentes. Em cada lugar vai ser uma determinada hora, ao mesmo tempo que em Manaus eu tenho um horário, em São Paulo eu tenho outro horário, em Fernando de Noronha eu tenho outro horário, e assim sucessivamente. O horário que eu estou dizendo é a exposição do lugar em relação ao Sol, já que o Sol vem no seu movimento aparente girando em torno do planeta, que na verdade é um movimento aparente, né? De leste para oeste, inclusive isso é pergunta de prova, mas é outro assunto. Então, como o Sol nasce no leste, vai caminhando em seu movimento aparente, então ele vai se expondo, a Terra vai se expondo ao Sol ali em diferentes horários ao mesmo tempo ali, isso vai gerar as diferenças horárias. Onde eu quero chegar com isso aqui? Sendo a Terra, para fins de navegação, um globo, uma esfera perfeita, ela tem então, como qualquer esfera, os seus 360 graus, tá bom? 360 graus. O que isso quer dizer? Que, como a gente bem conhece, o nosso dia terrestre, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, dura em torno de 24 horas. Então eu convido vocês a fazer uma regrinha de 3. Ora, se passadas 24 horas no relógio, a Terra vai ter girado 360 graus, quantos graus a Terra vai girar a cada hora? Para que a gente vai fazer essa conta? Para poder entender como 24 horas é o tempo total que a Terra leva, na verdade 23 horas e alguns minutos ali, quase 24 horas, né? Como eu tenho a unidade horária como referência, eu quero saber quantos graus a cada hora, porque a ideia aqui dentro da matéria de fuso horário é justamente entender
faixas de diferentes horas simultaneamente. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo que no Brasil é um horário, nos Estados Unidos é outro, na Europa é outro, na Rússia é outro. Então, eu tenho essas diferentes posições de longitude baseadas nessa referência. E aí a gente abre então isso aqui numa regra de 3, falando o seguinte, olha, se a Terra leva 24 horas para girar 360 graus, em 1 hora ela gira x. Basta então aplicar a regra de 3, multiplicando o cruzado e dividindo aqui pelo que restou, e eu vou obter o resultado então de 15 graus. Bom, aqui tem um ponto-chave muito importante para a navegação aérea. Que ponto-chave é esse? Eu encontrei a quantidade de graus que a Terra vai girar por hora. O que isso quer dizer? A cada 1 hora ela vai fazer a rotação equivalente a 15 graus, tá? Então pensa, cada dedo meu aqui para o outro, aqui é o planeta, cada dedo daqui para cá tem 15 graus. Então a cada 1 hora ela vai girando, ó, exposto para vocês aqui. 1 hora, 2 horas, então vai passando o tempo de hora em hora e vai girando de 15 em 15 graus, até que em 24 horas ela girou então os 360 graus. Se eu fizer, né, os 15 graus vezes 24, eu vou obter os 360 graus, ok? Do que importa isso aqui então pra gente, pessoal? Isso aqui importa do seguinte, já que eu tenho uma unidade horária agora, em hora firme, que é um valor cheio, eu posso entender que a cada 15 graus que eu deslocar ao longo de faixas de longitude, longitudinalmente, porque é assim que a Terra gira de oeste para leste, então o que me interessa é essa discrepância de longitudes, e não tem nada a ver com latitude esse assunto aqui, né? Então o que vai acontecer? A cada 15 graus eu vou ter 1 hora de diferença. E como a Terra gira de oeste para leste, os astros vêm no seu movimento aparente de leste para oeste. Ou seja, como ela vai girando de oeste para leste, ela vai empurrando o leste na direção do Sol e expondo o leste na direção do Sol. Ou seja, sempre que eu tiver posições ao leste, essas posições vão encontrar o Sol primeiro, porque a Terra gira de oeste para leste, então ela vai empurrando o leste na direção do Sol. Então, cada vez as cidades a leste serão, em relação às cidades a oeste, mais tarde, porque elas vão encontrar o Sol primeiro, digamos assim, né? Então, por exemplo, desconsidere esses horários aqui embaixo, tá? Desconsidere esses horários aqui. Vamos pensar que aqui na longitude 0 graus, o Sol esteja exatamente aqui em cima, correto? O Sol está aqui nessa posição, ó. Ou seja, no meridiano de Greenwich, no meridiano 0. Daqui a 1 hora, o Sol fica lá, mas quem gira é a Terra, e ela gira nesse sentido. Então ela empurra o 0 para cá e, por sua vez, empurra o 15 para essa posição onde está o Sol. Ou seja, o Sol, em seu movimento aparente, vai estar aqui agora. Então aqui é que vão ser meio-dia agora, enquanto lá no 0 agora já são 13 horas, enquanto aqui no 30 são 11 horas. E daí daqui a 1 hora, a Terra vai empurrar esse 30 para cima do Sol, entendeu? Então é um movimento que a Terra vai fazendo, empurrando o leste na direção do Sol. Então cada vez o leste vai ter contato primeiro com o Sol, e por isso você já pode pôr na sua cabecinha daí, desde o começo, que quanto mais para o leste, mais tarde será o horário do planeta, o horário daquela posição, melhor dizendo. Quanto mais a oeste, mais cedo será esse horário, tá bom? Então, aqui a gente tem um princípio, um preceito muito importante sobre fuso horário, que é entender essa disposição das longitudes. Mas é claro, se você está tendo dificuldade aqui, é porque provavelmente você ainda não tem essa noção do que é latitude, do que é longitude, o que é diferença de latitude, diferença de longitude. Então, eu recomendo que você volte ainda mais para trás e veja o começo da matéria de navegação aérea, para depois poder cair aqui em fuso horário. Bom, pessoal, o que vai acontecer aqui? Graças a essa disposição de horas, então já deu para ver que eu vou ter a cada 15 graus 1 hora de diferença entre pontos, né? O que vai fazer um efeito que nós chamamos aqui de fuso horário. O que é o efeito do fuso horário? Aqui no 0 graus, que é o meridiano de Greenwich, eu vou ter uma determinada hora, e a partir daqui são contadas as horas para o leste,
1 hora mais cedo para cada 15 graus, e para o leste, 1 hora mais tarde para cada 15 graus. Observem, no 15 graus oeste são 8 horas. No 15 graus, eu acho que eu falei errado, né? No 15 graus leste são 8 horas. No 15 graus oeste são 6 horas, tá bom? E assim sucessivamente. Eu pus só alguns meridianos de referência, tá? Graças a isso aqui, a gente tem ainda a possibilidade de defasar, de quebrar em unidades ainda menores. Por quê? Quem estuda navegação sabe que, na verdade, 1 grau é muita coisa. 1 grau na navegação são 60 minutos de arco e são 60 milhas de arco, né? Então, 15 graus então é coisa demais. Entre uma posição longitudinal e outra, por exemplo, do 0 para o 15 são 15 graus, então teria 900 milhas, é muita distância. E 1 hora, que é muito tempo também. Se eu quero fazer o estudo fino do negócio, por mais que na prática a gente não use o estudo tão afino assim, digamos assim, no ajuste fino, vocês vão ver por quê depois, ao longo dessa aula. Se na prática eu não uso esse estudo, o que vai acontecer? Mesmo assim eu preciso ter essas referências de forma o mais precisa o possível, tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só, se 15 graus são 1 hora e 1 hora são 60 minutos, eu posso afirmar que 15 graus são 60 minutos. Eu só estou convertendo para que a gente possa refazer uma nova regra de 3. Espera que aqui eu vou falar devagarzinho, né? Porque tem gente que tem muita dificuldade com matemática e eu entendo isso aí. O que isso aqui quer dizer? Olha só. Até aqui tudo bem que 15 graus são 1 hora. O que isso aqui quer dizer? Em 1 hora de relógio, a Terra gira 15 graus de longitude, sempre empurrando o leste, de oeste para leste, né? Ok. Só que eu quero trazer agora para valores menores de relógio. Poxa, beleza. Se em 1 hora ela gira 15 graus, quanto ela gira em meia hora? Ora, 7 graus e meio, né? É meio que essa quebrada que eu quero trazer para baixo. Só que eu quero trazer para a menor unidade inteira de grau. Qual é o menor número inteiro aqui? O número 1. Né? Então, eu vou pôr aqui 1 grau. Só que para saber 1 grau, se eu fosse fazer a regra de 3 do jeito que está, 1 vezes 1 dividido por 15 ia dar 0,0, papapá. Então, eu não quero trabalhar com números quebrados. A gente só usa número inteiro. Então, para que dê um número inteiro, eu vou converter essa 1 hora para 60 minutos. Tá? Isso é o ponto mais importante de tudo. Esse é o ponto de partida realmente, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Se 15 graus são 1 hora, a Terra leva 1 hora, só que agora eu estou escrevendo em minutos, porque eu quero mudar de unidade para poder fazer a regra de 3. Se a Terra leva 1 hora para girar 15 graus, 1 grau, que é a menor unidade inteira, ela leva quanto tempo? E aí você fazendo essa regra de 3 vai ficar 1 vezes 60 dividido por 15 e você vai obter 4 minutos. O que isso quer dizer para a gente? Que a cada 4 minutos que passam no relógio, a Terra gira 1 grauzinho. O que quer dizer que a cada 4 minutos que passa, o Sol, no seu movimento aparente, anda 1 grau. Então pensa assim, ó, tem uma pessoinha, vamos pensar num plano aqui. Você aqui na superfície, como pessoinha aqui, ó, tá aqui você pessoa, olhando para cima exatamente meio-dia. O que acontece meio-dia? O Sol está a pleno aqui na sua cabeça, ok? Se você ficar meio-dia olhando para cima e esperar 4 minutos, o Sol vai ter girado quanto? 1 grauzinho. Vai ter chegado 1 grau para cá. Se você esperar mais 4 minutos, mais 1 grauzinho. Até que se você esperar 1 hora inteira, ele vai ter andado aqui no seu movimento aparente os 15 graus. Entendeu? Então você vê, por exemplo, até que se você parar para pensar, 12 horas, ele vai girar 180 graus, que é o quê? Nascer numa ponta do horizonte e se pôr na ponta do outro horizonte. Entendeu? É o leste-oeste do movimento aparente do Sol. Né? Ele nasce em uma ponta aqui 6 horas da manhã, faz todo o seu movimento e se põe aqui 6 horas da tarde. Entendeu? Seria um movimento aparente de 180 graus.
Poxa, e os outros 180 graus? Os outros 180 graus, ele se escondeu de você, veio aqui por baixo até sair aqui de novo. Passou aqui pela minha câmera aqui, né, e saiu aqui, e aí só lá nas 6 horas da manhã posterior. Então, assim, a gente delimita ali tudo que o Sol faz em seu movimento aparente. E eu trouxe para uma unidade menor, para ficar mais fácil, que em 4 minutos do nosso relógio, contou 4 minutos, o Sol girou 1 grauzinho. Mais 4 minutos, 2 grauzinhos. Mais 4 minutos, 3 graus. E ele vai, até que dá 60 minutos, ele girou 15 graus. Ok? Bom, ok. Vamos trazer isso ainda para uma unidade menor. Porque eu não cheguei em 4 minutos, eu quero chegar em 1 minuto de tempo agora. E para isso a gente entra num ponto super sensível que muito aluno de piloto privado tem dificuldade também. Que é o seguinte, pensa assim, ó, 1 grau são 4 minutos. Tá todo mundo mais ou menos no mesmo raciocínio comigo aqui, que a única coisa que eu estou fazendo até agora é destrinchar o básico do básico do básico, que é saber que a Terra leva 24 horas para girar 360 graus. Isso aqui é a regra de 3 básica. Se você não entendeu isso aqui, e de novo, pessoal, tudo bem, tem gente que tem muita dificuldade com matemática, mas se você não entendeu esse básico do básico do básico, eu recomendo que você assista um vídeo sobre regra de 3, inclusive tem no meu canal. Regra de 3 aplicada para aviação. Eu explico o que é, explico como fazer e explico as situações como ela entra na aviação. Essa aqui é uma delas, tá? Bom, então vamos lá. Aqui eu estou só destrinchando em regra de 3 as unidades possíveis, baseado no princípio mais básico, que é a Terra leva 360 graus, leva 24 horas para girar 360 graus. Vamos adiante, pensar no seguinte. Se a Terra, e é agora que fica confuso, tá? Porque a gente está tratando de unidade angular e os valores agora ficam confusos. Se a Terra leva 4 minutos do relógio para girar 1 grau, eu quero saber em unidade inteira o menor possível de minuto, que é quanto? 1 minuto. Só que para isso eu tenho que converter 1 grau para uma unidade menor do que o grau, porque 1 é o menor número inteiro, eu caio de novo naquela situação. O que eu vou fazer? Usar uma unidade menor do que o grau. E nas operações angulares, quais são as unidades possíveis? Graus, minutos e segundos. Porém, esse minuto e esse segundo não tem nada a ver com o tempo do relógio, são unidades angulares, que no caso valem para distância. Então é aí que muito aluno complica a vida. 1 grau são 1 grau de arco, isso é uma distância. Tá? Pega um transferidor ou um compasso, 1 grau. O que é 1 grau? Abrir aqui 1 grau. 1 grau de arco. Isso é uma distância. E meio grau, e se eu quiser saber, em vez de abrir 1 grau, abrir meio grau aqui, ó, meiozinho. Metade de 1 grau, a unidade menor que o grau, é dada então em minutos, ok? Minutos. Então, 1 grau equivalem a 60 minutos de arco. Assim como na operação de relógio de tempo, 1 hora são 60 minutos. É a mesma referência porque tudo isso vem da operação angular, então basicamente é a mesma coisa, tá? 1 grau são 60 minutos. Para que eu converto? Para poder fazer a regra de 3 valer a pena. Senão ela não vai valer a pena, vai dar tudo errado. Vai dar número quebrado e a gente não quer número quebrado aqui. Então falar que 1 grau são 4 minutos, o que eu estou falando aqui? Que a Terra demora 4 minutos para girar 1 grau. Só que 1 grau mudando de unidade são 60 minutos de arco. Ok? 60 minutos de arco. Então é o mesmo falar que 1 grau são 4 minutos. Só que em vez de falar 1 grau, eu estou falando de 60 minutos. Só que aí fica confuso, porque eu vou falar 60 minutos são 4 minutos. Aí aquele aluno já bota a mão na cabeça, pega o caderno e sai da sala nessa hora. Eu falo, eu vou embora. Como é que 60 minutos é 4 minutos? Porque são coisas diferentes, pessoal. Isso aí é o seguinte, 60 minutos de arco é distância. E aqui é tempo. A Terra leva 4 minutos para girar 60 minutos. Porque daí eu posso fazer a regra de 3. 60 minutos são 4, 3 minutos são x, se eu fizer vai dar 45. 2 minutos são x, se eu fizer vai dar 30. 1 minuto é x, se eu fizer 1 minuto vezes x aqui, 1 vezes 60, tal, dividido por 4 vai dar 15. E daí eu tiro as unidades quebradas. Observem comigo, ó. Eu tinha aqui que a Terra
em 4 minutos gira 1 grau. Metade de 1 grau são 30 minutos, vai ser metade do tempo, 2 minutos. Metade de 30 são 15, metade do tempo, 1 minuto. Então observa que isso aqui são quartos de uma fração. Então você tem 1 grau inteiro, 3 quartos, 2 quartos, meio grau, 1 quarto, 25% de 1 grau. Várias formas matemáticas combinando para entregar a lógica aqui para gente. Então, se 1 grau são 4, meio grau são 2, 3 quartos de grau são 3, 1 quarto de grau é 1. O que isso quer dizer? Que a cada 1 minuto que passa no relógio, a Terra gira 15 minutos de arco, que é 1 quarto de 1 grau, 25% de 1 grau. Bem pouquinho mesmo, ela gira um tequinho a cada 1 minuto. Até que se passam 4 minutos, ela gira 1 grau, que é um valor já inteiro. Mas para que eu preciso saber desse negócio tão afino, assim, ajuste fino? Porque a gente vai entender, graças a isso, porque que ao mesmo tempo um cara lá de São Paulo liga para um em Natal, fala, que horas são aí? São 6 da tarde. E aí? Pô, aqui também são 6 da tarde. Beleza, como é que tá o sol aí? Aqui o sol já se pôs. E aí? Aqui tá claro ainda. Por que essa diferença? Por causa desse ajuste fino que trata das diferentes posições de longitude. Então você tem uma posição aqui, você tem uma posição mais ao leste. Às vezes elas duas estão usando o mesmo horário, porém a incidência de sol para cada uma dessas posições é diferente. Então o sol já passou por aqui, então aqui já escureceu, enquanto ele ainda está terminando de passar por aqui, ainda está terminando de anoitecer. Isto é a diferença de longitude entre esses pontos, que a gente vai sempre precisar calcular, e por isso, se você não estudou diferença de longitude, em especial longitude, é bom para fazer essa aula de fuso horário. Mas essa diferença de posição, longitudinalmente, interessa muito para o fuso horário, porque qualquer posição que não esteja 100% alinhada vai ter diferença em relação à incidência do Sol. E esses cálculos a gente faz para entender, porque como piloto é importante você saber. Se o patrão te pergunta por que a gente vai chegar lá e vai ser 1 hora mais cedo, se você não souber explicar isso para ele, vai falar, pô, ficou feio, né? Como é que eu vou explicar isso pro meu patrão se nem eu sei? Então, é lógico, tem muito aluno que fica torcendo o nariz, vou usar isso aí para voar avião? Não vai, mas vai usar várias outras coisas. Entre elas, você precisa saber a lógica daquilo que está acontecendo no seu ambiente. Se eu não souber explicar o meu ambiente de trabalho, tô fudido, né? Pode se enterrar, joga do telhado, porque tem a dó, né? Entre outras coisas, além, obviamente, da questão técnica disso aqui, a parte de executar esses cálculos durante a formação desenvolve o seu cérebro para que você tenha uma agilidade lá na hora de voar. Tá? Então isso aqui é uma tecla que eu sempre bato. Então tem aluno que fala, porra, isso eu não vou usar para nada. Já está usando, porque se você não sabe fazer um cálculo, seu cérebro está travado. Depois de a gente fizer esses cálculos aí, seu cérebro vai abrir, você vai ficar um cara mais ágil na vida, para tudo, tá? Não é simplesmente um cálculo em vão, tá bom? Então, tenham foco, tenham vontade de aprender isso aqui para valer. Por mais que, tecnicamente, para voar um avião, você não precisa saber o fuso horário. Mas tem todo esse ambiente em volta disso aí, que foi o que eu disse. E aí, onde é que entram os cálculos? Baseado nisso. Como é que eu vou calcular, por exemplo, a diferença entre São Paulo e Fortaleza? Ora, onde é mais tarde? Ao leste. Então, em Fortaleza é mais tarde. Beleza, mas os dois, se eu ligar em São Paulo agora, perguntar o horário, ligar em Fortaleza agora e perguntar agora, eles não vão falar o mesmo horário? Pois é. E aí, então, que começa, depois de entender essa tabelinha que é super importante, que é essa tabelinha que a gente montou aqui, ó, 1 grau são 4 minutos, 45 minutos de arco são 3 minutos, 30 minutos de arco são 2 minutos, 15 minutos de arco são 1 minuto de tempo. Depois de montar isso aqui, por que então eu ligo em São Paulo, eu ligo em Fortaleza, o horário é o mesmo? Porque daí a gente vai começar então a estudar as horas, vamos estudar as diferenças de horas e quais tipos de horas existem no planeta. Nós temos 4. E essas 4 são as essenciais, na verdade são 3. Uma que é mais conceitual, nem cai na prova e na prática está combinada com outra, que é essas duas aqui, ó, hora da zona e hora legal, são na verdade meio que uma coisa só,
Basicamente o que você vai precisar é hora UTC, hora da zona, que na verdade é hora legal aqui, combinadas, né? E a hora local. Vamos entender essas horas e para que a gente possa então entender todo o conjunto de fuso horário e daí possa seguir entendendo e evoluindo nas nossas questões de aviação. Vamos lá? Vamos começar então pela hora UTC. Vou tomar um café aqui, até me empolguei aqui. Eu começo a falar dessas coisas aí, que esses caras que ficam para baixo, eu já fico empolgado para dar um chacoalho aí. Então vamos lá. Hora UTC. Hora Coordenada Universal. UTC. Ok? Hora Coordenada Universal. Essa aqui é a mais essencial de todas. Pô, você pegar meu relógio, vai ter uma hora UTC. Se eu abrir um site de aviação, vai ter uma hora UTC. Que raios é a hora UTC? A Hora Coordenada Universal. Depois nos nossos estudos, lá mais a fundo, a gente chama de hora Zulu. Eu nem vou explicar muito porque isso agora, porque o negócio é estudo do tempo, fuso horário, e não efetivamente abranger tudo. Inclusive, se você quiser um melhor conteúdo mais completo, link aí embaixo da EAD Aviação, tem todas as matérias lá, tem todo um curso de aviação, tem toda essa vibe aqui dentro de tudo ali que você precisa para se tornar piloto como um profissional que tem que ser, e não só um negócio meleta feito nas coxas, né? Então, fiquem à vontade para vasculharem, para entrar lá e conhecer. Fica o convite aí para vocês, tá bom? Bom, hora Coordenada Universal, hora UTC. O que acontece? Vamos pensar numa seguinte situação hipotética, a situação que eu sempre uso aqui, uma situação engraçada aqui, que é o seguinte. O cara vai decolar de Manaus, estou usando a situação hipotética, tá, pessoal? Não quer dizer que isso aqui equivale a situação real, ou aos horários reais e nada do tipo. Tá? Tudo aqui é genérico e imaginário. Bom, lembra que eu falei que a cada 15 graus de defasagem de longitude eu tenho uma diferença de 1 hora. Então você tem 1 hora aqui, aqui eu tenho outra hora, aqui eu terei outra hora. Então eu tenho aqui um horário e aqui serão 2 horas mais cedo. Por exemplo, se aqui for 3 da manhã, aqui vão ser 2, aqui vão ser 1. Então 2 horas de defasagem nessa diferença de longitude existente. Afinal de contas são 30 graus e, lembra lá? Cada 15 graus, 1 hora. Beleza, vamos pensar no seguinte. O cidadão vai decolar de... Isso aqui, vamos voltar na história, vamos supor que seja 1950. Bem antes disso. Na verdade, em 1950 a galera já estudava isso aqui. Antes. O cara vai decolar de Manaus e vai para Fernando de Noronha com um jato particular. Ok? E o patrão dele falou, o patrão dele é de Manaus, fala, olha, quero decolar às 15 horas, tá bom? Tá bom, patrão, vamos embora decolar às 15 horas. Qual vai ser o tempo de voo para Manaus? 2 horas de voo, patrão. Beleza. Então, que hora a gente chega lá? 17 horas. Ok. Vamos supor em um universo paralelo, onde não tinha contato, o contato seria avisar alguém que está lá na ilha de Fernando de Noronha, olha só, estou indo para aí, decolo 15 horas, tá? Prepara, fala pro controlador de voo, ó. Prepara a cerveja, o churras, estou chegando aí, partiu praia. O cara lá em Fernando de Noronha fala, beleza, que horas vai decolar? 15 horas. Observem que o piloto não se atentou para falar que é 15 horas de Manaus. E o controlador não se atentou em perguntar se essa hora era de lá ou daqui. E, obviamente, 15 horas na hora de decolar em Manaus já são... Que horas aqui? 17 horas aqui em Fernando de Noronha. Ok? Pois bem, o controlador desligou o telefone. Que horas são? 10 da noite. Beleza, então esse cara vai decolar 15 horas amanhã, vou dar uma dormida amanhã, eu vou lá buscar esse mala no aeroporto. Ok. Aí, ok, beleza. 15 horas do outro dia, no horário de Manaus. Tudo certo, tudo previsto, pontualmente, o piloto vai, decola. Porém, neste momento, já são 17 horas lá em Fernando de Noronha. O brother lá de Fernando de Noronha, o controlador ou o brother, qualquer um da situação, pinte aí uma situação imaginária que você quiser. O rapaz aqui deve ter pensou assim, ó,
Esse cara falou que decolava 15. Como ele é piloto, o mínimo que eu espero dele é que ele já tenha convertido para o meu horário. Então, se ele decolou 15, agora aqui são 15, 16, 17, ele disse que demorava 2 horas, esse cara tá pousando 17 horas. Vou lá buscar ele. Só que, na verdade, 17 horas lá em Fernando de Noronha era 15 horas lá em Manaus. Então, esse cara tinha acabado de decolar aqui e o rapaz chegou lá no aeroporto para buscar ele. Ok? O que aconteceu? Não chegou, obviamente, né? Passou 1 hora no relógio. Passou 1 hora no relógio, deu 15h30. Quando deu 15h30, aqui deu 17h30. Meia hora, falei, puto, o cara não chegou ainda, hein? Meia hora atrasado, hein? Mas na verdade ele tá na metadezinha ali, nem na metade do voo ele tá. Ele tá aqui ainda, cruzando a Amazônia ali dali. Ok? Chegando lá em São Luís do Maranhão. Ok. Por favor, tá? Não pensem que eu falei Amazônia e Maranhão e botei tudo no meu barco. Eu só mudei a situação. Pensei em Amazônia e depois pensei no Maranhão, tá? Depois os caras vão falar que o Dantas é tapado geograficamente. Bom. Deu 18 horas lá em Fernando de Noronha. E nada. E o cara falou, porra, 1 hora de atraso, meu. O cara tava de jato, velho. Mas na verdade não, né? Tava no previsto. Porque era 16 horas lá em Manaus. Ele tinha previsto 2 horas de voo, tava voando a 1 hora. O cara que vai ligar pra polícia, vai, meu, o cara morreu. Vai, manda salvar lá porque o cara morreu. Quando na verdade o que aconteceu foi o quê? Simplesmente um mal entendimento entre as partes. Eu devia ter coordenado para ele o horário de lá enquanto piloto? Ou ele devia ter previsto que eu estava no horário daqui? Quem errou? O piloto ou o controlador? O amigo? Puta, e aí? E agora? Mas e se fosse o controlador? Ele teria que fazer esses cálculos para todo mundo? E o cara vindo de Brasília que está aqui? Aí ele tem que fazer essa conta, e o cara vindo da Europa que tá pra lá, tem que fazer a conta pra lá, o controlador ia viver de fazer conta. Se ele fosse ficar convertendo as horas de cada voo que chega, fala, pô, o cara pousou lá, que hora é aqui? Converti, beleza, o outro vem dali, que hora que são aqui? Converti. O controlador ia ficar louco da cabeça de tanto fazer conversão. Também o piloto não teria condições de ficar pensando em que hora vai ser lá, que hora vai ser aqui, eu tenho que saber, tá no fuso aqui, opa, tá um pouquinho pra cá, o fuso é esse e tal. Para evitar esses mal entendimentos de navegação aérea, criou-se então a hora coordenada universal. Já falo, ó, coordenada, é a hora que todos os pilotos, todos os navegadores, todo o pessoal envolvido com navegação vai coordenar universalmente. O nome já te entrega o que ele quer, não é pegadinha não. Às vezes o cara fala, para que serve o termômetro? O aluno fala, para medir pressão. Aí o aluno fala, é porque tá muito na cara que é para temperatura. Porra, tu tem uns alunos que tentam criar dificuldade no negócio que não tem. O nome já fala aqui, ó, hora UTC, coordenado universal, ou seja, que o mundo inteiro, o universo inteiro coordena com essa hora para navegação. Eu fico louco com esse negócio aqui, que às vezes os alunos me deixam louco mesmo. Todo professor é meio louco, eu aprendi isso aí com o tempo. O que aconteceu então? Vamos entender a situação aqui, ó. 15 horas era o horário lá de Manaus, certo? Mas na verdade... ele chegaria às 17 horas do horário de Manaus. Ficou um pouquinho apagado, mas tá aqui, ó. Quando, na verdade, lá já são 2 horas mais tarde. Então ele chegaria às 19 horas. E o cara, 18 horas, lá estava ligando pra polícia. Porque houve esse mal entendimento. O que a gente faz para resolver esse negócio, então? Todo mundo, no mundo inteiro, no universo inteiro, como eu disse para vocês, usa uma única hora como referência. Acabou o problema. Não importa onde eu estiver, todo mundo na navegação vai usar a hora coordenada universal, que nós chamamos de hora UTC, que basicamente é a hora no meridiano zero. Não interessando onde eu estou, não interessando se faz sentido na natureza ou não. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que eu esteja lá no Japão, 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada, escuridão, meio da madruga lá total, 3 horas da manhã no Japão. Vou fazer um plano de voo lá no Japão. Que hora eu vou preencher? 18 horas. Pô, 18 horas o sol tá se pondo, aí não faz sentido nenhum com 3 da madrugada. Não interessa, a hora UTC não tem nada a ver com natureza, com onde o sol tá, não tem nada a ver com isso. É uma coisa
convencionalmente aplicada para que todo mundo use como referência uma única hora e acabem-se os problemas de navegação. Então o que isso quer dizer? É uma convenção, é internacional, é mundial isso aqui. Se o cara de Manaus vai decolar às 15, ele é obrigado a entender qual que é o horário UTC nesse momento. E qual que é o horário UTC? O horário no meridiano de Greenwich, meridiano 0. Bom, lembra do negócio do 15 graus uma hora? Quantos graus tem entre Manaus, que está no 60, e o 0? 60. Então, 1, 2, 3, 4 horas. Lembra que para leste, para direita é mais tarde? Portanto, em Greenwich agora são 4 horas mais tarde que Manaus. E sempre será. Tá? A não ser que se mude o horário de Manaus, mas tudo bem. 15, 16, 17, 18. Então que horas são agora? 19. O piloto é obrigado a preencher lá e falar, olha, eu decolo às 19 horas, tá? 19 horas UTC, nem precisa falar, se quiser fala, 19 horas UTC, mas não precisa, porque toda navegação no mundo inteiro, qualquer piloto de barco, de navio, de avião, do caramba que for, tem que falar em hora UTC. Não existe outra hora na nossa cabeça, é hora UTC e ponto. O piloto precisa saber a conta, porque ele precisa converter do lugar que ele está para chegar na hora UTC, porque quando ele lançar uma informação num plano de voo, num planejamento para o controlador, ele vai lançar em hora UTC. Quando o cara recebe lá em Fernando de Noronha e fala, olha, o cara decola, eu vou decolar 19, tá? O controlador nem se preocupa, é hora de Manaus? Será que esse doido tá falando em hora de Manaus? Será que ele tá falando no horário de Brasília, que é o oficial do Brasil? Será que ele tá falando no horário daqui, já tá convertendo para mim? Não. Porque na navegação tudo é horário UTC. Então quando esse cara receber, olha, eu decolo 19, o controlador de Fernando de Noronha já vai falar assim, 19 UTC, certeza, certeza, ele é piloto, ele fala em hora UTC. 19 horas é 19 horas UTC. Portanto, que hora ele chega? Bom, ele chega 19, então 2 horas de voo, 20, 21 horas esse cara chega. 21 horas o quê? 21 horas UTC. 21 horas UTC esse cara chega. Aí sim, agora vamos lá, vou buscar ele no aeroporto. Controlador, além de ser controlador, é amigo do cara. Vou lá buscar ele lá no aeroporto. 21 horas UTC ele chega. Que hora será que? Aí o controlador lá na dele converte para a hora dele, se ele tiver dúvida. Pô, e se ele vai chegar a 21 UTC, aqui serão 20, 19 horas no horário aqui de Fernando de Noronha. Eu busco esse rapaz lá. Olha lá, 19 horas, corretamente ele chegava. No horário de Fernando de Noronha, 19. Porém, no horário UTC, 21, porque é o horário lá em Greenwich. Não interessante, de novo, não interessa o horário da realidade, da natureza do lugar, tá? O que interessa é o horário convertido lá para o meridiano 0, porque todo mundo no mundo inteiro vai usar isso aí. Se um cara fosse decolar vindo lá da Polônia para Fernando de Noronha e falasse, olha, eu vou chegar aí 21 horas, ele vai chegar no mesmo horário do que o cara de Manaus. Porque os dois, tanto o cara na Polônia, lá no raio do mundo lá, e o cara lá em Manaus, vão estar usando o mesmo horário. O horário do meridiano 0, do meridiano de Greenwich, que nós chamamos de horário UTC. Assim convenciona-se de que toda navegação se baliza no horário UTC. Tá bom? Resolvido o problema? Eu vou sair aqui e vou abrir um site para vocês. Qualquer informação, vamos aqui no CGNA, que é o nosso site de gerenciamento de navegação aérea. Primeira coisa que eu entro e eu vejo, olha, estão vendo no meu relógio? Meu relógio está no horário de Brasília. Que horas são em Brasília? 15h32. Isso interessa na aviação? Não. Se eu for mandar um plano de voo agora, eu vou mandar esse plano de voo para quê? Para 15, 16, 17, 18 e 32 são agora no horário TC. Por quê? Porque Brasília está aproximadamente no fuso 45. Então são 3 horas, ó. 1, 2, 3 horas a menos do que o TC. Então, se agora aqui em Brasília são 15h32, eu tenho certeza que lá em UTC são 16, 17, 18 e 32. Essa é a hora UTC. Portanto, será a hora que eu deverei preencher nas informações de navegação. Eu entrei no gerenciamento de navegação. Interessa o horário de Brasília para gerenciamento de navegação? Não interessa. Olha o que interessa aqui. A hora do TC, 18h32, exatamente como previsto. Ok, pessoal? É isso que interessa
para nós na navegação, a hora UTC. Beleza, se só a hora UTC interessa, é só ela que eu preciso saber? Não, porque se eu não souber as outras, eu não sei chegar nela. Você viu que eu olhei o horário de Brasília e já converti para UTC, né? Então, só saber o horário UTC para mim não resolve. Vamos então avançar para outras horas agora, que são basicamente duas. Hora legal e hora local. Vamos por partes. Antes de falar da hora legal e hora local, vou falar da hora da zona. Bom, hora da zona tem uns loucos aí que já vai achar que é besteira, né? Mas não é não. Hora da zona é o seguinte, pessoal. Vamos ser justos. Aqui é fazendo justiça com as horas. Um fuso horário tem 15 graus, porque é a distância de faixa de longitude de 15 em 15 graus, que vai dar uma diferença de 1 hora. Deixa eu dar um adendo importante que é bem confuso na cabeça dos caras também. Dantas, a hora precisa ser sempre redonda? Claro que não. A gente bota 19 horas, 18 horas, hora cheia, só porque tá explicando, mas pode ser 19... Se aqui for 19 horas e 7 minutos, e 8 minutos que entrou aqui vai ser 18 e 8, tá? Então, nada a ver a hora cheia. Tem gente que acha que a hora UTC é sempre uma hora redonda, nada a ver, tá? Seguinte... vamos ser justos. Vamos ser justos com o horário nas cidades. Então agora a gente vai falar de hora da natureza, da vida humana. Esquece a hora da navegação um pouquinho e eu vou falar da hora da zona. O que é a hora da zona? Bom, um fuso horário é então uma faixa de longitude de 15 graus, concorda? Sim, aqui e aqui eu tenho um fuso horário. Esse é um fuso horário, esse é outro fuso horário e daí, né, vai sucessivamente lá, ok? Bom, portanto, eu preciso saber se uma cidade está mais próxima da zona de um fuso ou de outro. Porque pensa assim, como é que eu vou dividir, como é que a cidade vai escolher o horário dela? Baseado em quem ela está mais próxima, né? Por exemplo, se tem uma cidade aqui, 5 graus a oeste, ela está aqui, ó, 5 graus a oeste. Essa cidade vai usar o que no relógio dela? 19,8 ou 18,8? Ora, ela se encontra mais perto de Greenwich. Então ela vai usar o horário de Greenwich. É a lógica. E se a cidade está a 10 graus whisky? 10 graus whisky. Sempre coloco o zero antes, tá? Eu não estou colocando que eu tô com o mouse aqui. É meio ruim de escrever. A cidade está a 10 graus whisky. Ela vai usar o horário de Greenwich ou ela vai usar o horário do 15? Bom, por natureza, para ficar mais correto com a natureza, ela vai usar o horário do 15. Ok? Vou agora tentar ser o mais sucinto possível para vocês. Por que o Dantas está falando que ela vai usar 1 hora e por que ela não usa a hora dela? Porque, pensa comigo, vamos supor que eu tenho uma cidade aqui que esteja aqui. Vamos supor que aqui seja... Esquece aquele desenho. Foca nesse desenhozinho agora aqui, tá? Vamos supor que aqui sejam 30 graus oeste. 30 graus oeste. E aqui é exatamente o pôr do sol. Você olha no horizonte, o sol está tocando o horizonte, se pondo. Que hora é essa? 18 horas, né? É a hora cravada lá na percepção humana onde o sol se põe. Se definiu isso como 18 horas. Bom, vamos supor que eu tenho uma cidade, então, 5 graus à esquerda. 5 graus a oeste. Para ser mais bonitinho, né? 5 graus à esquerda está aqui. Vamos supor que eu tenho uma cidade de 5 graus à direita. Então, tá aqui. Que cidades são essas? Uma, então, no 25 oeste. E uma, então, no 35 oeste. Porque por oeste, né, eu tenho 0, vai crescendo para a esquerda. Né? Então, aqui é o 25, aqui o 30, aqui o 35, tá? Bom, a incidência do Sol não é igual. Não é igual no 25 e no 35. O Sol está tocando o solo aqui. Tocando o horizonte. Aqui são 18 horas. Nessa faixa aqui, ó. Na faixa do 30. Nesse exato momento, tá? No dado momento. Porém, lembra que a Terra gira de oeste para leste. Então ela gira daqui para cá. Então ela expõe esse lado leste
primeiro. O que isso quer dizer? Que se fosse parar para eu pensar, aqui no 25 já passou das 18 horas. Sei lá, é 18 horas e 20 minutos. Qualquer horário que você quiser imaginar aqui, tá? E na verdade, para oeste ainda não deu pôr do sol. São, sei lá, 17 horas e 40 minutos. Ok? Então perceba que existe um horário para essa cidade, existe um horário para essa cidade. Vamos supor que aqui seja Brasília e aqui seja Recife. São 17h40 em Brasília, são 18h20 em Recife. Pois então já pensou que baixaria que ia virar se cada cidade tivesse o seu próprio horário? Que hora é em Brasília? 17h40. Beleza, que horas são aí em Palmas? Aqui são 17h47. Beleza, que horas são em Goiânia? São 17h42. Maravilha. Que horas são em São Paulo? São 17h52. Legal. Que horas são em Recife? São 18h20. Que horas são em Fortaleza? São 18h22 aqui em Fortaleza. Olha a bagunça que ia virar esse negócio. E cada cidade... Porque o Sol incide diferente em cada posição longitudinal. Então a gente não vai usar cada cidade a sua hora. Então o que acontece? O mais lógico para fazer sentido com a natureza é pensar qual é o meridiano de referência mais próximo. Porque é injusto, por exemplo, deixa eu apagar tudo agora, é injusto uma cidade que está aqui no 14 usar o horário do zero, porque está muito longe, vai dar ruim na mente humana. Né? Já vai estar tarde pra caramba e vai estar claro pra caramba na cidade. Aí vão ser, por exemplo, 7 horas da noite e vai estar claro ainda praticamente, ou qualquer coisa assim, né? Isso não é muito legal, porque bagunça a lógica humana, de ser humano, que é a maioria dos seres humanos não são navegadores, então eles estão nem aí para esse negócio de fuso horário. Eles só querem saber que 6 horas da manhã o sol nasce, 6 horas da tarde o sol se põe. É isso que interessa para o humano fora da navegação, né? Para isso, então, a gente cria a zona horária, a hora da zona. Já que um fuso tem 15 graus, qual é a lógica? Eu vou dividir isso no meio, partir 15 graus em 7,5 graus para cada lado e criar a zona de um fuso. A zona do fuso será uma zona determinada por 7,5 graus para cada lado de um fuso. Portanto, fuso 15 graus uísque, por exemplo. Qual é a zona? Abrange desde o 7,5, porque 7,5 para um lado, 15 menos 7,5 dá 7,5. 15 mais 7,5 dá 22,5. Então, qualquer cidade nessa região aqui, está na zona do 15 e aplicará a hora determinada lá no 15. 18 horas, 18h02, 18, enfim, a hora lá do 15. Isso é a hora da zona. Fechou? É entender a quem pertence, a qual posição pertence aquela cidade, aquela longitude, e dar a ela a hora daquele meridiano de referência que a pertence. Falei bonito agora, hein? Fala aí. Mereceu um like essa falada bonita, essa gramática bem qualificada aí. Bom, pessoal. Fechou. Vamos então para o próximo horário, que nós chamamos de hora legal. Aqui vai embaralhar sua mente, porque a ANAC também não ajuda e tenta atrapalhar também. Seguinte. Hora da zona, basicamente é isso aqui. É eu entender geograficamente aonde está uma cidade e a qual fuso ela pertence. Poxa, eu tenho uma cidade que está a 23 graus uísque. Poxa, 23 graus já está mais próximo do 30. 23 graus uísque está mais perto de 30 do que de 15. Então ele vai usar a hora do 30. Por que está mais perto do 30? Porque de 15 para 23 são 8. Então tem 8 graus daqui para cá. De 23 para 30 tem 7. Então está mais perto do 30 do que do 15. Né? Essa é a zona. Agora a gente vem para a vida real. Tá? Vamos agora falar de vida real. Você sentado aí, olhou o relógio, que hora é essa que está aqui no seu relógio, no meu Windows aqui, são 15h42, horário de Brasília. O que é isso? Hora da zona? Mais ou menos. O nome disso corretamente é hora legal. O que é a hora legal na prática? Hora legal na prática. Olha a definição do Dantas para abrir, explodir a mente. Hora legal é a hora da zona com adaptações de lei.
com adaptações legais. Não é porque é legal, bacana, não. É legal de lei. Hora legal, hora da lei. Por quê? Porque os governos mandam em seus países, mandam em seus estados. E se um louco lá da China quiser usar o horário da Itália, ele pode. Ele que manda no país, o país é dele, ainda mais lá que funciona daquela tocada lá, daquele jeito e tal. Ele pode. Assim como, se nós aqui em Brasília quisermos usar o horário lá de Berlim, podemos. Só precisa o quê? Só que aí já tem uns trâmites, né? Precisa passar, todo mundo aceitar aquilo ali e tal. Mas pode. Por quê? Quem manda em um estado, em um país, é o seu governo. E o governo decide isso aí. Então, se todo mundo passar lá na Câmara lá e tal, vamos usar o horário de Berlim agora em Brasília. Isso vai acontecer. É lógico que isso é uma realidade que não faz sentido, né? Mas só para vocês verem que hora legal é a hora da lei. Então, basicamente, do que se trata a hora legal? É a que a lei determinar para uma cidade, tá? O que isso quer dizer? Para evitar BO e outra explosão de mente na vida dos seres humanos, a hora da zona geralmente sofre adaptações. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu tenha, vamos jogar no Paint aqui de novo agora. Eu tenha aqui, ó, vamos pôr que este cara aqui, esse meridiano aqui seja, vamos pôr um meridiano aqui, vamos pôr outro meridiano aqui. Vamos supor que este cara aqui seja, isso aqui até acontece às vezes, tá? 45 graus whisky. E aqui eu tenha o 60 graus whisky. Fechou, pessoal? Qual é a metade? Qual é a zona? Se eu fosse dividir a zona entre eles. 45 mais 7,5 vai dar essa metadinha do caminho, que é 52,5. Ou seja, tudo que estiver a oeste de 52,5, tudo que estiver para a esquerdinha aqui, vai pertencer ao 60. Tudo que estiver para a direitinha aqui, para leste, pertence ao 45. Pois bem, vamos pensar no estado do Mato Grosso. Ou Mato Grosso do Sul, por ali. Vamos supor que o estado faça bem isso aqui. Olha o problema na cabeça do governador do estado. O estado vai e faz isso aqui. E digo mais, a cidade vai e faz isso aqui, ó. Aqui é minha cidade dentro do estado, de verde. Fechou? O que aconteceu? Ora, metade dessa cidade, essa metadinha que eu vou pintar agora de um verde mais claro, ó, olha lá, ó, está mais próxima do 45 do que do 60. E a metade mais escura está mais próxima do 60 do que do 45. E agora? Se eu fosse seguir estritamente a hora da zona, eu ia estar andando pela cidade e falar, opa, eu vou ter que ir ali no bairro ali do lado, vou ajustar o relógio aqui 1 hora mais tarde. Ferrou, né? Não faz sentido isso na vida. Então o que acontece? Na prática, existe uma hora chamada hora legal, que aqui a lei determina. Então o que o Estado faz? O Estado faz assim, ó. Pô, e aí? O que eu vou usar? Vou usar o horário de Brasília? Ou eu vou usar o horário mais a ver aqui com o meu aqui? Não, vou usar o daqui mesmo. Então o que um Estado tem autonomia para fazer? Pegar a zona e fazer uma curva na zona, por exemplo. Opa, todo esse lateral aqui agora, toda essa área aqui pintada de vermelho, vai usar o horário de 60. Pronto. Então vê que eu fiz uma curva, uma adaptação. Para quê? Para que na nossa vida não fique um perreio louco, né? Então esses efeitos é que fazem, por exemplo, olha aqui, ó, tem o horário de Brasília, e fazem, por exemplo, olha a linha do 30 graus whisky aqui, ó, tá vendo? 0, essa branquinha amarelinha 15, aí vem o 30 roxinho, aí vem o amarelinho 60, 45, perdão, 45. Então vem aqui na linha do 45, que é a linha que passa no centro do Brasil, ó. Ela cortaria essa ponta do Nordeste fora, tá vendo? Ó? Aí uma parte do Nordeste ia ter que ser, se eu fosse seguir a hora da zona, 1 hora mais tarde. Só que não, o Nordeste foi lá e quis usar o horário de Brasília. Ó. Pronto, vamos dar uma puxadinha aqui, todo o Nordeste usa a hora da zona de Brasília. Faz mais sentido para ficar alinhado ali, beleza. Entendeu?
Isto é a hora legal. A hora legal basicamente é o que a gente usa no relógio de fato, porque o governo definiu daquele jeito. Tá bom? É só lembrar que o governo tem autonomia para mexer no horário. Bota horário de verão, tira horário de verão e daí por diante. Assim como um outro exemplo curioso é que a Argentina, que está lá para a esquerdinha, muito dentro da faixa de 1 hora a menos, resolve usar o horário de Brasília para estar comercialmente alinhado com o Brasil. Enquanto o Mato Grosso, que pertence ao próprio Brasil, já não usa. Não, vou usar 1 hora aqui para não dar muitos efeitos para os seus habitantes. Não ficar, por exemplo, poxa, são 6h30 da tarde, ainda tá claro pra caramba. Não quero isso no Mato Grosso, então vou usar o horário que pertence à zona daqui mesmo e pronto. É o estado que tem autonomia para isso. Bem como eu poderia atualizar de meia a meia hora, tem países aqui que são divididos de meia em meia hora, ou dentro do estado tem alteração, então as mais variantes acontecem dentro da hora legal. Onde é que explode a mentezinha de vocês? Explode porque na prova da ANAC não existe o termo hora da zona na prova da ANAC. A prova da ANAC vai te perguntar, me fale sobre a hora legal. Pô, e aí, eu tenho que conhecer a lei de cada país? Não. Quando a ANAC falar para você sobre hora legal, o que ela quer saber, na verdade, é hora da zona, tá bom? Então, quando ela fala, olha, eu tenho uma cidade que está a 47 graus oeste. A hora UTC agora são 23 horas. 22 horas, vai. Então, você vai fazer 22 na hora UTC. Ó, hora UTC, 22 horas. 15, 30, 45, 60. 47 está mais perto de quem? De 45. Então, essa é a referência. Se é 22 lá no UTC, 20, 19, 18 horas é a minha hora legal. Na verdade, não me interessa, não quero saber de lei e tudo. A ANAC, quando pergunta de hora legal, basicamente o cálculo que você faz é o cálculo da zona. Está mais perto de quem? Defino de quem está mais perto, conto a diferença para o Greenwich e fim de papo. Entendido? Toda vez que a ANAC te der um horário UTC, ou vice-versa, pode dar um horário legal e pedir. Vamos começar a exercitar antes da gente cair na última hora, que é a hora local. Vou começar a exercitar só com hora legal, porque como eu disse para vocês, essa aula é bem evolutiva, é para quem tem dificuldade. Eu fiz essa aula aqui bem na maciotinha mesmo, bem explicando devagarinho para quem tem muita dificuldade. Por exemplo, vamos dar agora o horário agora, vamos fazer uma situação real, olha. São 15 horas e 50 minutos em Brasília. São 15 horas e 50 minutos. Não precisa escrever assim. 15 horas e 50 minutos em Brasília. Olha só, vamos fazer uma situação real? Vamos fazer uma situaçãozinha aqui. Show de bola pra vocês aqui, ó. 15 horas e 50 em Brasília. Qual é a... Não interessa Brasília, bem na verdade. Interessa a longitude de Brasília. Então vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui a longitude de Brasília. A longitude de Brasília são 47 graus e 56 minutos oeste. Oeste. Então, quanto? 47 graus, 56 minutos, oeste, whisky. Isso é o que nos interessa. É isso aqui que a gente quer. 47,56. Então, ok. Vamos então fazer aqui de vermelhão o Greenwich. Tá lá o Greenwich. Para onde é o oeste de Greenwich? Vamos deixar retinho aqui, ficar bonito. Padrão. Aqui é o Greenwich. Para onde é o oeste? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, obviamente, né? Aí é princípio básico. Então, para a esquerdinha aqui é o oeste. Vamos fazer os fusos bonitinho lá de 15 em 15 graus. Vamos fazer de amarelinho os fusos aqui, ó. Até chegar no que me interessa, tá? 15, 30, 45. Chegou? Ainda não. 60. Aqui é 60 graus whisky. Aqui são 45 graus whisky. Cadê o 47? Cadê o 47? Está entre 45 e 60. Qual é a metadinha? Qual é a zona? 52,5. Preciso fazer a zona? Não, mas eu vou fazer aqui só para mostrar. Metadinha é 52,5. 52 graus e 30. Essa é a zona que divide eles, né? O 45 do 60. 47 está para onde? Está antes, obviamente. Não chegou em 52. Então, 47
está por aqui assim, ó. 47 graus e papapá. Como saber a hora UTC se eu tenho a hora... O que eu tenho? A hora legal de Brasília. A hora que a lei me estabelece. O que é hora legal? Por mais que Brasília esteja no 47, hora legal é a hora baseada na referência mais próxima. Logo, o horário agora de 15h50 é o horário no 45. No 45 aqui mesmo. Então eu vou botar aqui 15h50 aqui, ó. 15 horas com 50 minutos aqui nesse meridiano. Qual é o horário TC agora, meus jovens? Qual é o horário TC? Essa era a pergunta, tá? Ora, só contar pauzinho. Sabe contar pauzinho? 15, 16, 17. Poxa, são 18 horas e 50 minutos. Maravilha. 18 horas e 50 minutos. Essa é a minha hora UTC, porque é a hora lá no meridiano zero. Agora, na verdade, 54, porque faz 4 minutos que eu comecei e fiz essa questão. Então vamos de novo lá no CGNA, ver se o Dantas está certo. CGNA, Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea Brasileira. Bora ver qual é o horário agora UTC. Bom, enquanto ele carrega aí, entenderam? Então, eu tinha uma hora legal num dado ponto e quis achar a hora UTC. A bem da verdade, o 47 só serve como referência, porque se é a hora legal, eu vou pôr ela aqui, ó. É a hora do meridiano de referência. Fechou? Olha lá, 18h54. 18h50, mais os 4 minutos que o Danta demorou para fazer essa conta para vocês. Fechou? Então, hora legal é só contar pauzinho e vice-versa. Você pode também, né, obviamente, vamos fazer um difícil, mais complexo? Vamos fazer um para dar a volta no mundo? Vamos fazer um para dar a volta no mundo. São 13 horas e 32 minutos UTC. Aliás, vamos usar o horário UTC real agora? Que horas são agora? Vamos lá, ó. 18h54. São 18 horas, para tirar essa dúvida que a hora UTC é sempre redondo. 54 minutos UTC. Tem um ponto de partida, não tem? Tem. Vamos então descobrir que horas são. Escolhe um país aí, escolhe um país. Acho que você escolheu o Japão, né? Se eu acertei também, manda a curtida aí. Se eu não acertei, manda a curtida também, que Dantas merecem, eu acho. Vamos lá em Tóquio, vamos lá no nosso famoso Google, perguntar aqui, ó, longitude de Tóquio. É lógico, do centro, né? Porque varia. O Tóquio está a 139 graus e 41 minutos e 31 segundos. Mas segundos é desprezível aqui para esse tipo de conta, tá? 139 graus e 41 minutos leste. Este. Importante para a prova da ANAC isso aqui. Os veião chamavam o leste de este, porque era meio baba-ovo de americano. Então lá era norte, que bate com o nosso norte. South, que bate com o nosso sul. Oeste, não tinha o W, então eles tiveram que assumir oeste mesmo. Mas já parece com west, né? West, west. Ok? E tinha o east, né? Tem, né? Tinha não, tem. East, que é o leste. Que era este. No passado, a gramática brasileira mudou e embutiu um leste aqui. Ok? Então, às vezes, você vai ver este. Às vezes, o aluno está fazendo prova. Papapá, este. O cara lê este. Fala este o quê? Que diabo tá... Isso é leste, tá? Antigamente, no passado, era falado assim. Tantas ensinam até gramática para vocês. Se não valia o joinha antes, agora vale, hein? Manda o thumb aí pra cima, cara. Dá trabalho fazer isso aqui pra vocês. Vamos lá. Chorando, né? Coisa feia. Chorando, curtida. Mendigo. Vamos lá. 139,41. Qual é a hora no Japão agora? Qual será a hora no Japão agora? Hora legal. Se eu ligar lá em Tóquio, que horas são aí, meu chapa? Ele vai falar o quê? Ele vai falar o seguinte pra mim. Olha, vamos lá. Vamos fazer a conta aqui. Aqui está o Greenwich. Greenwich. Vamos lá? Vamos pôr o Greenwich aqui, ó. 0 graus. Vamos chegar lá onde interessa pra gente. Para tal, eu vou fazendo os pauzinhos aqui, ó. Então, de 1 em 1, ó. 15, 30, 45, 60, 75, 90. 105,
120, 135, vou deixar maior os que interessam. 150. Ok? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150. Então, interessa pra gente entre o 135 leste e o 150 leste. Tóquio está mais perto de quem? De 135 ou de 150? Ora, 139 está mais para 135. Logo, este é o meu meridiano de referência. Se a hora UTC agora são 18h54, só contar pauzinho, jovens. Conta os pauzinhos aqui, ó. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Meia-noite. 1, 2, 3 da manhã. 3 horas da manhã e 54 minutos da manhã. Opa! Lembra que a gente tem essa piadinha que a gente ouve desde criança, que se eu cavar um buraco eu chego no Japão? Por quê? Qual é o horário no Brasil agora? O Brasil está no 45, ó. 15, 30, 45, 18, 17, 16, 15. No Brasil, 15, 54. 12 horas de diferença. Se lá são 3 da manhã, aqui são 3 da tarde, vice-versa. Neste dado momento que eu gravo essa aula para vocês, são 13h59 da manhã no Japão. 12 horas mais tarde, já é dia 11 de agosto de 2021 por lá. Já é outro dia, enquanto eu estou aqui ainda no meio do nosso dia. Beleza? Isso é a hora legal. É a hora que os caras usam no relógio. No caso lá, deu várias horas a mais que Greenwich e mais horas ainda, 12 horas a mais do que Brasília. Fechou, pessoal? Isso é a hora legal. Isso é a hora que a gente usa no relógio, é a hora que a gente usa no dia a dia, no vamos ver. E agora a gente vai para a mais complexa de todas, que é a hora local. Hora local. Vamos então entender a questão da hora local. Para entender a questão da hora local, eu nem vou voltar na apresentação aqui, porque a hora local trata de fazer contas pensando no seguinte aspecto. A prova da ANAC vai te dar, na melhor das hipóteses, o seguinte, vai te dar hora local como sendo hora exata de uma... Na verdade, isso aqui não cai na prova, tá? Essa definição é minha para clarear somente. Hora exata de uma posição em relação à incidência de Sol. Puta, falou grego, hein, Dantas? Vamos lá resolver esse negócio, então. Vamos pensar no seguinte, aquela questão que eu falei para vocês. Pensa que eu tenho um determinado fuso aqui, ó. Tem um fuso aqui. Ok? Fuso horário. 0 não, vamos pôr aqui o do Brasil, de Brasília. 45 graus, whisky. E são exatamente 18 horas aqui. Por que eu gosto de 18 horas? Porque é o horário que o sol se põe, você tem uma referência legal, né? São 18 horas cravado. Fechou? 18 horas na natureza, a vida foi feita em torno disso, são o horário que o sol toca o solo e vai embora. Se põe, pôr do sol. Ok. Vamos então pensar de novo em uma cidade que esteja... Opa, vamos pôr aqui, ó. Cidade A. Ela está 50 graus. Whisky. Cidade B está a 41 graus e 30 minutos whisky. Encontremos a hora local. Encontre a hora local nestas duas cidades para entender... Isso aqui é aquilo que eu falei para você, você é piloto, você precisa entender para dar uma resposta para quem te perguntar sobre o ambiente que você está. Não é que a gente vai usar isso aqui, a hora local não usa, mas é entender o efeito do que acontece ao longo do planeta, do lugar que você vive, do lugar que você opera. São 18 horas no 45, por exemplo. Poderia ser qualquer hora, tá? Poderia ser 18h01, poderia ser 18h35, 18h30. Eu pus 18 para a gente pensar o pôr do sol. O que isso quer dizer? O sol está neste momento, vamos ver, esse aqui é o meu sol, ó. O sol está neste exato momento
se pondo aqui. Ou eu poderia pôr meio-dia, né? Mas eu vou pôr 18 horas. O sol se pôs aqui. Pôr do sol. Ok? Deixa eu pôr isso aqui para fora um pouquinho. Lembra, deixa eu fazer aqui um negócio. Deixa eu pôr aqui que aqui é o leste, né? E aqui é o oeste. Certo? A Terra gira como? A Terra gira de oeste para leste. Portanto, movimento aparente dos astros, o Sol nasce no leste e vem no movimento aparente no sentido contrário. Ó. Então, se aqui são 18 horas, daqui a pouco vão ser 18 horas aqui. Daqui a pouco vão ser 18 horas aqui. Daqui a pouco vão ser 18 horas aqui. E daí sucessivamente. Conforme o tempo vai passando, pensa comigo, ó. Eu vou travar, esse sol vai representar minhas 18 horas. Ele vai andando, ó. É 18 horas aqui, agora, e aqui já é 19. E aqui, agora lá já é 20, entendeu? Bom. Eu tenho uma cidade A que está a 50 graus oeste. Onde é que está isso? Mais a oeste, ou seja, mais para a esquerda do 45. A minha cidade A está aqui. E eu tenho a cidade B que está no 41 e 30. Está mais para cá. Correto, senhores? Bom, se eu ligar nessa cidade e perguntar o horário, o que ele vai falar para mim? 41 está mais perto de quem? Do 45, do que do 30, né? Ele vai falar, olha, são 18 horas aqui no relógio. Se eu ligar nessa cidade aqui e perguntar o horário, o que vai falar? Estou mais perto do 45, são 18 horas aqui no meu relógio. Beleza, mas o Sol incide igual nas duas? Não, o Sol está aqui. E sendo assim, para cá já passou das 18 horas em relação à posição do Sol, e para cá nem deu 18 horas ainda. Encontrar a hora local é encontrar a hora exata de um ponto em relação à incidência do Sol. E eu calculo isso baseado na diferença de longitude, na distância entre as posições, para com a referência principal. Então o que eu vou fazer? Vamos calcular um por um, vamos com calma, vamos fazer aqui. Qual é a minha referência? 45 graus oeste, certo? Qual é a minha cidade A? 50 graus oeste. Vamos fazer uma diferença. A distância, quanto tem de... Se eu andar na linha aqui de 45 para 50, tem quanto? Ora, eu sempre... Operação angular, né? Maior número em cima. 0 menos 0, 0 minutos. 50 menos 45, 5 graus. 5 graus, opa. 5 graus e 0 minutos. Opa, vamos acessar aquilo que o Dantas falou lá no começo da aula. Vamos lá, que o Dantas falou sobre quanto tempo o Sol leva no seu movimento aparente. Como é que era aquele negócio lá que o Dantas falou? A Terra gira quanto mesmo? 24 horas, 360 graus, 15 graus em 1 hora. Puxa, e aqui eu tenho 5 graus. E 1 grau, quanto era? Quem lembra? Na tabelinha. 4 minutos. Se a Terra demora 4 minutos para girar 1 grau... 5 graus, ela vai levar quanto? X. Se é 4 minutos, 1 grau. 4 com 4, 8. 12. 16. 20. 5 vezes 4. 20 minutos. O que isso quer dizer? Existe, então, nessa diferença de longitude, uma diferença horária de 20 minutos. E agora vamos para a interpretação. 20 minutos o quê? Se a minha posição está a oeste, ela é mais cedo. Portanto, isso aqui eram 18 horas. A hora exata do Sol em relação a essa cidade A é de 17 horas e 40. Logo, o Sol não vai ter se posto ainda nessa cidade A, mesmo que ela esteja já marcando no relógio da galera que mora lá 18 horas. Vai estar com cara de 17h40, um sol ali já quase querendo se pôr, mas ainda não sumiu do horizonte. Ok? Isso é hora local. Seria o exemplo de Brasília, por exemplo. Tá? Agora vamos, por exemplo, do Nordeste, Fortaleza, Recife. 41 graus. Opa, agora eu vou para a direitinha, certo? Encontre a hora local aqui. Vamos para a direitinha aqui.
qual é a diferença entre 45 graus e 0 e qual que é o meu ponto agora? 41 e 30. Bom, vamos então calcular aqui esse negócio. Tem como tirar 30 de 0? Não, operação angular, né? Pelo amor de Deus, ele tem que acertar isso aqui. Operaçãozinha angular básica. Na sua conta tem R$0. Você consegue tirar R$30 de lá? Não, o banco vai negar. O que você precisa? Então, um empréstimo. Não faça um empréstimo, tá, pessoal? É só na matemática que você pode fazer empréstimo mesmo. Aqui vai ficar 44 graus. Emprestou 1 grau para lá. 1 grau são 60 minutinhos. Agora sim, meteu 60 minutos na sua conta, agora ainda sobrou 30 para você torrar. 60 menos 30, 30. Sobrou 30 aqui. 44 para 41, 3. 3 graus e 30. Ora, 1 grau são quantos minutos? 1 grau são 4 minutos. E 3 graus? Opa, 3 graus, 3 vezes 4, 12. 12 minutos. Ok? 12 minutos. Só que eu não posso esquecer e abandonar o coitadinho do 30. Eu só botei na conta os 3 graus e os 30. É metade de 1 grau. Lembra da tabelinha? Se 1 grau são 4, 30 minutos de arco, que é meio grau, é 2. Então tem 12 mais 2. Então eu tenho 14 minutos nessa diferença horária daqui para cá. 14 minutinhos. 14 minutos. 14 minutos. Porém, agora está à direita da minha referência. Então, se lá eram 18, na minha cidade B o horário exato serão 18 horas e 14. Portanto, se eu ligar lá em Fortaleza, são 18 horas, não são? São. Como é que tá aí? Anoiteceu, já tá noite. Por quê? 14 minutos que o sol se pôs. Isso é a hora local. É por isso que em cidades diferentes o sol se põe diferente. Até que chega o fato de você ir para Manaus, que é tão discrepante, que aí eu já troco para o outro fuso. E aí já é outra realidade. Aí eu olhar, opa, e que horas são aí? Que são 18. E aí? Pô, aqui são 17. Aí você troca de fuso horário. Então já tô brincando lá no outro fuso, já é outra hora, já mudou tanto a diferença que extrapolou os limites. Aí para não ficar estranho demais, você avança ou atrasa 1 hora de fato em relação aos fusos que vão se passando conforme a gente explicou. Isso é hora local. Quando ele fala hora legal, hora da referência. Você vai buscar a referência para daí fazer a conta. Quando ele fala hora local, hora exata do ponto. Você tem que cravar a hora naquela posição e se você quiser saber o restante, você vai trabalhando ali. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Exercitem muito. Quanto mais exercício, melhor. Eu espero que a gente fez essa aula que foi uma aula pesada, cansativa. Eu tentei dar uma brincada aqui para tirar um pouco do peso dela. Mas espero que você tenha curtido muito, entendido a lógica. Eu vou ficando por aqui. Daqui o Comandante Dantas na escuta. Não esquece, obrigatório, hein? Curte aí, compartilha com os amigos. Valeu? Abração!